Caríssimos, continuando nos nossos estudos, eu vou falar um pouquinho mais de equações diferenciais estocásticas. Lembra que uma equação diferencial ela é dita estocástica se um dos termos é um processo estocástico. E a solução vai ser um processo estocástico. Na aula passada eu dei um exemplo e fiz uma conta com uma equação de difusão. O que eu queria retomar, eu vou fazer mais exemplo hoje para a gente entender como é que funcionam essas equações e a relação que elas têm com a integral de Itoh. Porque as integrais que aparecem aqui são integrais estocásticas, são integrais de Itoh. Por exemplo, a equação de difusão, eu posso escrever assim, dxt, mi, uma função de xt e t, dt, e uma outra função de xt e t, sigma de xt e t, dbt, onde b é um browniano. É difícil de interpretar esse dx, t e esse dbt. Já é difícil quando a gente está fazendo equações diferenciais ordinárias. Então, é difícil aqui também. A maneira de interpretar é assim, é como se a gente fizesse uma integral. O que dá a integral do dx? Da variação do x. xt mais s menos xt. Estou fazendo no intervalo t mais s. Então, se eu integrar aqui, dá a variação no x. Se eu integrar aqui, dá a integral de t a t mais s dessa mi du. E isso é uma integral usual. E se eu integrar aqui, dá a integral de t a t mais s do sigma de xu em relação ao browniano. Essa é uma integral de Itoh. Então, como é que eu interpreto uma equação estocástica? Interpreto em termos das integrais de Itoh. Eu vou dar alguns casos que já foram estudados e que têm uma solução geral. São casos particulares, mas que têm uma solução geral para a gente usar. Isso é interessante e a gente vai ver funcionar o cálculo de Itoh. Vocês vão ver que conta bonitinha que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar uma equação, que é uma família de equações para as quais já se foi estudado e tem uma solução geral. E vou fazer um exemplo. E depois a gente vai verificar que a solução está certa. E na hora de verificar que a solução está certa, você tem que calcular o dxt. E aí a gente vai entender a fórmula de Itoh, onde que ela aparece. É muito bonitinho. Então, uma equação desse tipo, dxt, meio de uma função f calculada no próprio xt, derivada no xt, mais a f em relação ao browniano. Isso é uma família de equações diferenciais estocásticas que tem essa forma. Tá? É um fato que a solução geral se escreve como a inversa de uma função h calculada no browniano, mais essa mesma h, não a inversa agora, a direta calculada no B0, browniano inicial. Onde o h é uma primitiva de 1 sobre esta f. Bom, esse é um teorema geral. Ao invés de demonstrar o teorema geral, eu prefiro fazer uma conta. Fazer uma conta concreta com um exemplo e depois verificar que aquilo é uma solução. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre integral de Itoh. Então, eu vou montar esta equação com a fx. Uma f simples. F sendo x. A derivada da f é 1, né? E a equação fica dxt meio do próprio xt, porque a função f de x é x. Então, f de xt é xt. dt, a derivada é 1, dt, e xt dbt. Pelo teorema geral, eu tenho que calcular essa h para resolver. H que é a primitiva de 1 sobre a f. Como a f é x, primitiva de 1 sobre x. Observe que esse é um procedimento do cálculo normal. Essa primitiva é o logaritmo de x. E a inversa é exponencial de x. Então, h de x é ln de x e a inversa é elevado a x.
O que aquele resultado me diz é que a solução x de t se escreve como a inversa, então é exponencial de alguma coisa. A inversa é exponencial. Do b de t, então aqui b de t, mais h, que é a direta do browniano no instante zero. H de B0, a condição inicial, né? H é ln. Então eu devo ter ln de B0. Essa é a solução que é dada pelo meu teorema geral para esse tipo de equação diferencial. Legal. Agora, como é que eu sei que isso está certo? Como é que eu sei? Eu vou calcular o dxt. E isso aqui agora vai ser um ponto que é novidade. Então vamos fazer isso com bastante calma. Isso é muito interessante. Bom, se eu estivesse falando de uma função normal, real, e não tivesse nada browniano, e eu tivesse f igual a f calculado em x, ou f imagine que eu tivesse uma g, que é a f calculado em a de x, o que seria dg? dg seria f' de a vezes a linha. Ou eu poderia escrever dg dx, f' de a, dA dx. São notações possíveis para colocar aqui g'. Pararia aqui. Imagina que eu tivesse f de um b de t. Se esse b de t fosse uma função, não um processo estocástico, fosse uma função, e isso aqui fosse o meu x, estou repetindo essa fórmula aqui. Se isso fossem funções, na hora de eu calcular o dx de t, era o f' de b de t, b' de t, ou db de t. E pararia aqui. Mas acontece que o b não é uma função. O b é um processo estocástico. O b é um browniano. E o cálculo estocástico não funciona com a regra do cálculo comum. Então, na hora que eu tentar calcular esse dx aqui, não é isso que eu tenho que fazer. Então, vou mostrar para vocês como é que eu calculo o dx. Sabe de onde vem o cálculo do dx? Da fórmula de Ito. Como é que é a fórmula do Ito? F de b de t menos f de b0 integral de 0 a t de f' ds mais meio a integral de 0 a t de f duas linhas de s dbs. Fórmula de Ito, fb de t menos f de b0 igual a integral de 0 a t do f' do bds ds mais meio integral de 0 a t, f duas linhas de bds ds, sendo que aqui é uma integral de Ito e aqui é uma integral normal. A hora que eu derivo df dt, eu derivo aqui da f' do processo browniano bt, calculado nesse extremo superior de integração, seria um ds, né? Mas aqui tem o db, né? Então aparece aqui o db. Mais meio, f duas linhas do browniano em t, e bom, não tem nada que eu pôr no ds, porque a derivada do s é 1.
Então, a derivada desse x, seguindo essa estratégia, então a derivada desse x é a derivada da função, porque esse x é um f, que é exponencial, né? Calculado nessa variável. Então está nessa condição, né? É um f de alguma coisa. É exponencial e não é de b mais LE. Então a derivada é a derivada da exponencial, f', que é a própria exponencial, dB, mais meio da segunda derivada, que é a derivada da exponencial, é a própria exponencial, e mais nada. Acontece que a exponencial é o x. Então, o que nós estamos concluindo aqui? Que dxt é igual a x de t dbt mais meio de x de t. E o dt, né? Que eu não escrevi aqui o dt, porque o dt a gente nunca escreve, mas olha, dxt é xt dB dt, para esta x, dt é xt dB dt, então aqui é a diferencial do browniano, e meio de xt dt, que vem daquele outro lado. Então, aqui eu poderia ter posto um dt, esse dt é meio dispensável, mas só para indicar que foi a derivação em t. E essa é a maneira de eu diferenciar esse xt. Usa aquela fórmula com duas derivadas, que é derivada da fórmula de Thot. Então, isso aqui eu posso considerar que é uma fórmula do cálculo, a gente fala isso, cálculo de Thot. É uma fórmula de derivação. Se você tem uma f aplicada a um movimento browniano, a diferencial, o df, se calcula por essa fórmula. Se fosse cálculo normal, parava aqui, né? Se isso aqui fosse uma função g, era a derivada em g vezes a derivada da g, né? Se fosse uma f, se fosse tudo cálculo real, a gente escreveria o seguinte, né? Só que se a b fosse uma função comum, diferencial da f composta com g seria f' de g, g'. Pararia aqui. Mas tem esse outro termo que só existe por causa da integral de Thot. Então, isso é uma coisa que é importante observar, porque faz com que todas essas teorias funcionem de uma forma um pouquinho diferente. E a gente tem que ter uma certa compreensão desse cálculo que fica assim do Thot. Bom, tem uma outra família de equações que tem uma solução geral. Vou mostrar para vocês qual é a família e qual é a solução geral. Tá? Então vamos ver um outro tipo de caso especial, um pouquinho mais complexo. A equação estocástica é do tipo alfa f de xt mais meio f e f', ambas em xt, mais f de xt browniano. Mesma primitiva integral de 0 a x de ds sobre f de s. E agora a xt é o h menos 1 de alfa t mais bt mais h de b0. Então é parecido com o que estava anteriormente. Se você pegar a função f de x igual a x2, então f' de x é 2x, aquela equação fica dxt igual 1 alfa vezes f, então alfa xt quadrado, porque a f é x quadrado, mais meio de xt quadrado, e a f' que é 2x, então dá 2
xt dt mais xt quadrado dbt. Então, esse 2 cancela com esse 2 e fica x3 aqui. Bom, essa é uma equação diferencial para a qual temos solução. Tem que achar aquela h, parecido com o anterior, né? O h agora vai ser a primitiva de ds sobre S2, isso é menos 1 sobre S. Então, menos 1 sobre x. Então, a h é igual a h inversa. Menos 1 sobre x é a própria inversa. E a solução da equação diferencial é a inversa, que é menos 1 sobre alguma coisa. Só que esse alguma coisa é αt mais o bt mais a inversa do b0, ou seja, fica menos 1 sobre b0. E esse processo estocástico é a solução daquela equação diferencial. E se quiser verificar, tem que derivar usando aquela regra que eu falei no exercício anterior, que vem do cálculo de Thot, e aí tem a solução. Então, existe um conjunto de equações diferenciais que a gente sabe resolver. Tem uma família grande que tem uma solução geral, que são um tipo de equações lineares, que tem uma fórmula bem ampla, que eu vou colocar para que vocês tenham como referência se precisarem, tá? Então, eu vou mostrar um caso bem amplo para vocês. Então, para fechar esses casos importantes, tem uma família bem grande aqui, que são as chamadas lineares. Elas se escrevem assim, a de tx, o dxt é a de txt, mas olha que aqui tem uma soma de grau 1 em termos do processo estocástico incógnito, o x. A de t só depende de t, xt, c de t. Essa integral é dt. E aqui uma forma de grau 1, bt, xt, dt, de grau 1 no processo xt, processo browniano. Aí, se a gente construir essa função φ, que é exponencial desta integral do as menos b ao quadrado s sobre 2, integral ds normal, e integral de 0 a t do b ds em relação ao browniano, aqui é uma integral de Thot. Então, a solução geral é dada pela essa φ, calculada em x0, integral, aqui a φ é menos 1 dessa diferença, e aqui a integral de t0 a t da φ é menos 1, e aqui é uma integral de Thot. Então, esta é uma fórmula geral que dá a solução para esse tipo de equação diferencial, que a gente chama de linear, todas estocásticas. A gente vai ainda, essas equações vão aparecer, porque nos modelos que a gente vai fazer mais para frente, vamos ter equações diferenciais estocásticas. Então a gente vai voltar a isso. Por isso que eu quis fazer esses exemplos com vocês, para que eles fiquem mais concretos, né? Que não fique uma coisa tão maluca. E que a gente saiba, achado o processo estocástico que é a solução, fazer a derivada e verificar que ele é uma solução. Tá ok?